Hoje participando conosco para trazer informações sobre os avanços, e as tecnologias que são adotadas agora, na atualidade, e fazemos aquele convite especial para você ficar aí com a gente acompanhando essas informações. Alô, meus amigos e minhas amigas. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. E com agrado e satisfação estamos recebendo o Dr. Marcos Roher. Está conosco aqui participando para falar sobre fertilidade. Ele que vem lá do Instituto de Fertilidade, do Centro de Pesquisa e Reprodução Humana Nilo Frantz, hoje participando conosco para trazer informações sobre os avanços, e as tecnologias que são adotadas agora, na atualidade, e fazemos aquele convite especial para você ficar aí com a gente acompanhando essas informações. Tudo bom? Tudo bem. Então, Dr. Marcos Roher, gostaríamos que o senhor abordasse essa questão que está aí na pauta do dia, com uma série de avanços científicos nessa área, e gostaríamos de transmitir para o nosso público ouvinte e telespectador informações sobre a fertilidade masculina e feminina, e evidentemente que gostaríamos de passar aí essas informações. Será um prazer. A medicina reprodutiva, dentro das diferentes especialidades e subespecialidades da medicina, é uma das que mais se desenvolveu nos últimos anos. Ela tem basicamente 32, 33 anos. A gente considera como o nascimento dessa área, o nascimento do primeiro bebê de proveta em 78. E de lá para cá, cada vez ela vem se desenvolvendo mais. Eu me recordo que 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, os casais buscavam auxílio para tentar engravidar e a gente tinha uma chance de gravidez que era muito pequena. Graças aos avanços da informática, da biomedicina, da biologia, da embriologia, enfim, todas as áreas afins, hoje nós podemos dar chances bem mais elevadas para os casais poderem engravidar.
Muito bem, por falar na questão de engravidar e da reprodução humana, né, a questão da fertilidade, gostaríamos de saber como se dá esse processo, né, o que realmente assim causa perda de fertilidade. Existem vários motivos que fazem com que um casal precise de ajuda. Essa ajuda ela pode ser um pequeno empurrão da ciência, às vezes um tratamento mais simples, até chegar ao nível de casos em que o tratamento é mais complexo, né? Temos o fator feminino, são mulheres que têm alguma alteração da sua ovulação, do funcionamento do seu ovário. Uma das causas mais frequentes são alterações nas trompas, né? E a cada década que passa, nós temos observado uma alteração na produção dos espermatozoides dos homens. Os homens, ao longo dessas décadas, estão perdendo a sua fertilidade. Um outro fenômeno que se destaca é a diminuição da fertilidade das mulheres, justamente por uma mudança comportamental. Cada vez mais as mulheres estão deixando para engravidar mais tarde. Isso é uma coisa que deve ser divulgada. Eu agradeço a oportunidade para falar no seu programa, porque a mulher hoje está deixando para engravidar mais tarde e isso deve ser motivo de alerta e nos preocupa muito. Um dos motivos pelos quais a gente está tendo mais dificuldade em ajudar os casais é o fator idade, principalmente da mulher. Pela postergação, na verdade. Exatamente. No passado, a mulher engravidava adolescente, 20 e poucos anos, né? E não que nós recomendamos a gravidez na adolescência, mas com o advento da pílula, se adquiriu autonomia para controlar a natalidade e pouco se fala até quando deve-se postergar a maternidade, né? Isso é uma coisa muito importante ser divulgada, não deixar para engravidar tão tarde quando as mulheres hoje em dia estão deixando. De fato, postergar, e inclusive eu gostaria de saber qual é o perfil dessa mulher, na verdade, né? E como ela deve se posicionar mediante essas modificações. Até bem pouco tempo atrás, e essa informação ainda está em voga hoje em dia, nós dizíamos assim que procurasse engravidar ou não deixar para engravidar após os 35 anos de idade. Esse é um número que é usado universalmente, é um número bem conhecido. Recentemente surgiram exames que estão permitindo que a gente faça uma avaliação da reserva ovariana, e isso está mudando um pouco, esse conceito não é tão fixo. E hoje nós vemos que às vezes mulheres que têm 30 e poucos anos ou 30 e tantos anos têm uma capacidade de engravidar uma reserva maior, enquanto que muitas vezes mulheres com 20 e poucos anos, em que a gente diz para a paciente no consultório, não, tu é jovem, vai estudar, vai te formar e deixa para engravidar depois dos 30, às vezes uma mulher de 20 e poucos anos pode ter o ovário com quantidade de óvulos de uma mulher de 40 e tantos anos. E isso tem como ser avaliado. Muito bem, por falar em avaliação, existe aí um exame que é feito, e esse exame chamado antimiliriano. Exatamente. E eu gostaria que o senhor falasse sobre ele e, evidentemente, o que ele realmente traz em termos de benefícios na sua aplicabilidade. É um exame que está revolucionando essa área da medicina reprodutiva e a gente acredita que logo, logo vai ser incorporado na área da ginecologia como rotina. Hoje a mulher vai no consultório do seu ginecologista, faz a sua revisão anual, faz o seu exame pré-câncer, se tem uma idade um pouco maior, faz a sua mamografia, e acreditamos que o hormônio antimileriano ele vai ser incorporado na rotina do ginecologista para mulheres que têm entre 20 e 25 anos. O que é isso? É apenas uma retirada de um exame de sangue enviado para o laboratório, e esse exame consegue nos dar uma noção da quantidade de folículos, mais exatamente a quantidade de óvulos que essa mulher tem. Graças a esse exame, com esse exame nas mãos, nós podemos dar uma noção do planejamento reprodutivo, do planejamento familiar e até mesmo profissional que essa mulher tem. Então, por exemplo, uma moça de 25 anos que chega ao consultório e diz, olha, eu não tenho namorado, eu pretendo fazer faculdade, mestrado, talvez doutorado, viajar muito e depois comprar um apartamento. E lá pelos 40 anos eu vou me casar e ter meus filhos. Hoje em dia a gente dosa esse hormônio e a gente, conforme o resultado, a gente diz, olha, primeiro, não se recomenda deixar para engravidar após os 40 anos em nenhuma situação. Mas no seu caso em especial, quem sabe a gente vai mudar um pouquinho essa ordem. Quem sabe se forma, faz o seu mestrado,
mas é interessante já buscar a formação da família um pouco mais cedo, porque a sua reserva ovariana não é tão boa quanto a gente esperava para a sua idade, e vice-versa. Então é um exame que vai nos ajudar no aconselhamento para a mulher no futuro planejar toda a sua vida, e nós usamos na clínica de reprodução diariamente. Para nós é muito importante para definir o tipo de medicação que nós vamos usar e até mesmo para dar um prognóstico para aquele casal. É um exame muito útil, nós começamos a usar agora há poucos meses e hoje em dia a gente não consegue mais atuar basicamente sem esse exame de tão informativo que ele é. Muito bem. E o Instituto, ele disponibiliza esses exames? Como é que funciona isso? Exatamente. Geralmente o casal ou a mulher solteira faz uma consulta, né? E nós solicitamos, é feita a coleta na hora, no mesmo momento, e ele tem, diferentemente de outras dosagens, de outros exames, ele tem grandes vantagens. Uma das maiores, este exame ele não tem relação com a fase do ciclo menstrual. Existem exames que nós solicitamos, de certas dosagens hormonais, que a mulher tem que calcular o dia do seu ciclo para ir no laboratório fazer. Esse exame, em qualquer dia do ciclo menstrual, é coletado o sangue e é realizado o exame. Essa é uma das grandes vantagens. E existem outras alternativas que eu gostaria que o senhor abordasse. É claro, o senhor colocou aqui uma delas, que é fazer esse exame para que a pessoa possa ter informações sobre o seu período fértil. E é mais ou menos nesse sentido o entendimento nessa questão. E aquela questão do congelamento de óvulos, é possível? Em que grau isso realmente representa em termos da fertilidade, da reprodução humana, uma contribuição e um benefício que possa realmente atender essa demanda também, visualizando toda essa nova estrutura social onde a mulher procura postergar a questão da gravidez. O congelamento de óvulos, até o ano de 2006, 2007, ele era uma técnica que era oferecida basicamente para mulheres que tinham câncer e precisavam fazer quimioterapia, radioterapia, uma cirurgia para retirar os seus ovários. Então nós retiramos os óvulos antes desse tratamento lesivo à sua reprodução e congelávamos. Qual é o problema? Esse tratamento ele não era muito eficaz, aproximadamente metade dos óvulos que congelávamos, eles se perdiam. Então não chegava ao ponto de ser uma técnica que nós pudéssemos oferecer para a população em geral. De 2006, 2007 para cá, começou a se desenvolver uma tecnologia que se chama vitrificação, em que fez que o congelamento de óvulos fosse muito mais eficaz. Isso vem permitindo que de lá para cá nós ofereçamos a mulheres saudáveis, sem doença nenhuma, mas que porém não têm um parceiro, que não têm uma previsão de formar uma família com uma certa brevidade, possam armazenar os seus óvulos, né? E posteriormente, quando achar o seu príncipe encantado, que a gente costuma brincar, né? Caso necessário, possa constituir essa família. O alerta que a gente faz é sempre que o congelamento de óvulos ele é nada mais do que um plano B. É uma alternativa, é um backup, que o pessoal da informática usa muito esse termo. Então, não é a maneira que a gente recomenda para engravidar, mas, se necessário, é uma alternativa que pode ajudar. E cada vez mais mulheres na faixa dos 30 anos estão nos procurando. O primeiro grupo de pacientes que nós tivemos era justamente as médicas, que acabavam sabendo pelo meio, pela área, que existia essa oportunidade. Uma curiosidade que o segundo grupo que mais vem nos procurar é justamente jornalistas ou familiares ou amigas de jornalistas, porque através de entrevistas e do meio da mídia ficou sabendo também, e hoje a população em geral cada vez mais está procurando essa técnica da vitrificação para congelar os seus óvulos. Mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br.
tecnologia te fazer feliz. Tem na minha loja, tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz. Aí, Dr. Marcos, tá? Uma nova tecnologia, né, que está trazendo e revolucionando a medicina da fertilidade e está aí fazendo com que os embriões e os óvulos permaneçam por mais tempo tratados, e é sobre essa tecnologia que o Dr. Marcos vai falar agora. Nossas embriologistas que lidam dia a dia com ovos, espermatozoides e embriões, elas estão muito empolgadas com uma nova tecnologia que surgiu recentemente. É uma estufa que permite uma monitorização 24 horas por dia dos embriõezinhos dentro do ambiente protegido, sem a necessidade de abrir a estufa. O que é a realidade hoje? A embriologista abre a estufa e tira os embriões daquele ambiente que tem controle de temperatura, umidade, gás carbônico, para examinar esse embriãozinho 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Surgiu uma nova tecnologia agora, estufas fantásticas, em que é possível, com microcâmeras, filmar todos os embriõezinhos simultaneamente, e o embriologista pode monitorizar embrião a embrião, 24 horas por dia eles são filmados. A gente tem imagens fantásticas do desenvolvimento desses embriões, e elas podem controlar minuto a minuto essa divisão celular, o crescimento, e simultaneamente todos os embriões e imagens em paralelo, escolhendo qual é o melhor, qual é o que está se dividindo melhor, qual é o mais rápido, qual é o que vai dar aquela maior chance de gravidez para o casal. Então é uma tecnologia fantástica. Muito bem, estamos aqui conversando com o Dr. Marcos, ele que é especialista nessa área da fertilização, está aqui representando o Instituto da Fertilidade. E por falar em Instituto da Fertilidade, eu gostaria também de fazer aquele link importante, com um centro de pesquisa e reprodução humana, Nilo Frantz, que propiciou que o Instituto de Fertilidade viesse a atender uma demanda social tão importante. É verdade. O Instituto de Fertilidade, a filosofia dele é ajudar os casais, e até eu faço uma correção, nós temos o vício, o hábito de usar casais, mas nós temos mulheres solteiras, nós temos casais homoafetivos, cada vez um número maior, seja de homens, principalmente mulheres, Então a gente usa o jargão casal, mas na realidade é pessoas que desejam engravidar. E a filosofia dele é poder ajudar o casal que encontra alguma dificuldade financeira, o paciente que tem dificuldade de arcar com os custos que são altos, eram maiores no passado, e hoje já estão mais acessíveis, mas mesmo assim tem uma grande parcela da população que tem dificuldade de arcar com a medicação, com o tratamento. Então é um projeto social muito bonito. Nós estamos há 3 anos ajudando os pacientes a engravidarem de toda a região sul do Brasil, e é um sucesso realmente. A gente está muito feliz porque cada vez mais as pessoas estão nos procurando, e nós estamos podendo ajudar pacientes, pessoas que antes tinham dificuldade financeira de fazer esse tratamento. É importante salientar que a pessoa liga, marca consulta, consegue com uma certa rapidez, facilidade, o tratamento é menos oneroso, então não tem mais, vamos dizer, aquele fator financeiro que era o que impedia de engravidar. Hoje tem uma alternativa.
Muito bem, inclusive eu quero aproveitar aí e colocar o nosso telefone para que você obtenha mais informações através da nossa produção e também encaminhar aí os seus questionamentos. Então, doutor Marcos, é claro que a mulher na atualidade, em função dessas novas adaptações que estão feitas dentro da sociedade, as novas formatações de família, o senhor inclusive destacou gêneros, né, nesse sentido, que abrigam, né, novas proposições. E qual tem sido assim o maior problema, ou quais os problemas que realmente impedem que a pessoa reproduza ou que crie situações na fertilidade humana? Como eu citei anteriormente, um dos problemas que nós estamos tendo é que os homens estão cada vez com os seus espermatozoides em menor quantidade e menor qualidade. Isso é uma mudança que a gente tem notado nos últimos anos. Mas ao que se deve isso? Se deve basicamente a mudanças comportamentais e sociais. Hoje, com a poluição ambiental, com a qualidade de alimentação, até mesmo com as vestimentas do homem moderno, né, isso está fazendo com que decaia progressivamente a qualidade dos espermatozoides. No passado, o homem andava nu. Né? O que acontece? Para ocorrer a formação dos espermatozoides, é por isso que existe a chamada bolsa escrotal. Os testículos eles ficam fora do corpo, afastados, balançando, como o pessoal brinca. Né? Por quê? Porque essa formação dos espermatozoides ela se deve dar a 1 a 2 graus abaixo da temperatura do corpo humano. Enquanto a nossa temperatura agora nesse momento está em 36, 37 graus, os testículos eles devem estar em 34 graus. O que acontece? O homem andava nu, depois começou a usar uma canguinha, um paninho. Hoje em dia nós usamos, por exemplo, calças justas, cada vez mais coladas, e o homem cada vez mais sedentário, não caminha, não corre. Em geral, é claro, temos atletas, tem pessoas que cuidam da saúde, e ficam muitas vezes trabalhando por muito tempo, horas a fio, sentados na frente do computador, no seu escritório, e o testículo ali prensado entre o assento, as coxas, a calça justa, ou seja, aproximou os testículos do corpo, elevou a temperatura, decaiu a produção dos espermatozoides. E nós temos jovens, homens de 20 e poucos anos, frequentemente, que a gente colhe o exame que se chama espermograma e vamos analisar e tem uma quantidade mínima de espermatozoides, ou às vezes até não tem. E dificilmente a gente consegue identificar o fator, olha, foi porque tu teve cachumba na infância, foi por essa doença, foi por uma cirurgia, um problema de testículo. Isso ocorre, é claro. Mas a grande maioria, mais de 50%, simplesmente não tem explicação. Se deve à poluição que nós vivemos nas grandes cidades com ar poluído, alimentos inadequados e sedentarismo, principalmente. E na questão das mulheres? Na questão das mulheres, problemas de saúde como ovários micropolicísticos, são mulheres que têm alterações da ovulação, em vez de ovular todo mês, uma vez por mês, elas acabam ficando meses sem ovular. E este comportamento de adiar a maternidade, ele não afeta somente a diminuição na quantidade e qualidade dos óvulos. Isso tem um agravante que a mulher, deixando de engravidar depois dos 30 anos, ela entra numa faixa em que também começam a surgir alterações, às vezes não graves, alterações benignas, mas que também afetam a fertilidade. O surgimento de miomas, de cistos, de alterações. A mulher antigamente tinha um parceiro ou dois com a pílula anticoncepcional, ela pode ter mais namorados, ter mais relações ao longo da sua vida, se expor mais, acaba tendo algum contato, alguma inflamação, alguma infecção, acaba tendo alterações das trompas. Então, esses são, acho que, os carros-chefes que no dia a dia a gente encontra no consultório médico. E é importante salientar que geralmente se imagina que é a mulher que tem o problema, mas não, a estatística mostra que metade dos casais que têm dificuldade para engravidar, o fator está no homem, muitas vezes não na mulher. E o percentual de casais que os dois têm alteração não é desprezível, é relativamente grande. Então, muitas vezes o casal chega numa consulta para investigar o porquê que não está engravidando, muitas vezes já vem encaminhada do especialista, como um colega ginecologista, porque a mulher tem uma alteração. E a gente vai investigar e descobre que o homem também tem, em menor ou maior grau, e vice-versa. Então, frequentemente a gente tem uma associação de fatores. Não é só um motivo, e às vezes são 2, são 3.
realmente uma complexidade que requer, evidentemente, um exame, uma avaliação e acompanhamento médico, até para resolver, né, situações como essas, né, da questão da fertilidade. E eu quero aproveitar, né, esses minutos finais da nossa entrevista aqui, justamente para que o senhor oriente os nossos telespectadores, aqueles que estão se identificando, inclusive, na sua fala aqui com relação a todas essas questões que estão sendo abordadas, dando-lhes aquela dimensão, aquela orientação para que eles possam, né, resolver este problema. O que o senhor diria assim para que o ser humano seja mais, tenha condições de reproduzir mais e ter uma fertilidade maior, quer seja homem, quer seja mulher? Eu acho que uma primeira grande recomendação, e que felizmente isso vem evoluindo com o passar do tempo, é não deixar para engravidar muito tarde. Homens também têm esse comportamento, eles estão deixando para engravidar muito tarde, e a gente sabe que a idade também pode ter uma influência para o homem, mas principalmente para a mulher. Então procure fazer um planejamento da sua vida e encaixe dentro desse planejamento, se deseja ter filhos, obviamente, que o bebê venha naquela década ali dos 30 aos 40 anos no máximo. O ideal é entre 30 e 35 anos. Outro fator, não deixe muito tempo tentando engravidar sem buscar auxílio. Nós temos casais que às vezes tentam por 5 anos a fio, 7 anos a fio, e só então vão consultar com o médico. O casal que tentou 1 ano, por exemplo, um casal jovem tentando engravidar por 1 ano e não conseguiu engravidar, procure uma primeira opinião, uma consulta com seu médico, ginecologista, urologista, para ter uma orientação, pelo menos iniciar uma investigação. Eu acho que esses seriam os grandes dogmas, os grandes conselhos que a gente procura recomendar. E é importante que a população saiba que os tratamentos estão bem mais acessíveis do que eram no passado e muito mais eficazes. Então é possível hoje fazer um tratamento, engravidar. Casais humildes têm o SUS que pode ajudar, mas às vezes a demanda é muito grande, a fila de espera é grande. Às vezes um casal conta para nós que está aguardando faz 2, 3 anos para engravidar na fila do SUS, né? E nós temos hoje os serviços clínicas no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que pode atender com uma brevidade, resolver o problema desse casal, e a um custo bem mais acessível do que as pessoas imaginam, porque existe aquele estigma ainda de que o tratamento é muito caro, e realmente ele tem um custo, mas está bem mais acessível. Justamente nasceu o Instituto de Fertilidade, né, para atender essa demanda social. E, é claro, lembrando mais uma vez, o nosso telefone, através desse telefone, desse e-mail, você faz contato aí com a nossa produção e obtém mais informações. Então, eu quero agradecer muito ao Dr. Marcos, Marcos Rower, por estar aqui conosco hoje, trazendo informações sobre essa área, né, da reprodução humana, onde a necessidade de manter, viva a nossa espécie é fundamental para a continuidade, né, de toda a raça humana. E, evidentemente, né, colocamos aqui situações bem caracterizadas pelo especialista aqui em medicina reprodutiva, que realmente, né, contribuiu, né, com as dúvidas que os nossos telespectadores aí nos encaminharam, e a gente agradece muito, né, por você estar também aí sintonizado com a gente. Então, muito obrigado, doutor Marcos. Mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem 1 minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Deixe a tecnologia te
na minha loja tem. Tem móveis, estofados, televisores, refrigeradores, celulares, computadores e muito mais. Tudo que você procura, preço, qualidade e parcelamento. Confira nossas ofertas e condições. Deixe a tecnologia te fazer feliz.